Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou Gustavo Manga, professor da Axia Escola de Jiu-Jitsu aqui em João Pessoa, Paraíba. A gente está localizado na Caixa Beneficente da PM, no bairro do Aeroclube. Então se você está vindo aí por João Pessoa e quiser treinar Jiu-Jitsu, entre em contato que a gente conversa, a gente empresta o kimono para que você possa fazer um treino conosco, certo? Então seja muito bem-vindo aqui na nossa escola. O objetivo desse vídeo é falar um pouco de livro, né? Fazia um tempo que eu não gravava nenhum vídeo, né? Realmente fazia tempo que eu não lia nenhum livro de artes marciais. E agora eu volto com um livro muito especial, principalmente para nós paraibanos, embora eu seja pernambucano, mas hoje eu me considero mais paraibano que pernambucano. Então, especialmente para nós, um livro sobre uma das nossas maiores lendas, né? Uma das pessoas mais responsáveis por fazerem a luta vingar aqui na Paraíba, né? A luta aqui na Paraíba é muito forte, temos representantes em todos os esportes de luta, em todos os grandes eventos de luta, homens e mulheres, e isso realmente é fantástico, e várias pessoas sedimentaram esse caminho, e uma dessas pessoas, talvez a mais importante delas, ou talvez a mais famosa, ou até mesmo o melhor lutador que a Paraíba já produziu, tenha sido o Ivan Gomes. O Ivan Gomes, ele foi invicto, né? Ele nunca perdeu, e realmente isso é um feito e tanto no mundo das lutas. São pouquíssimos lutadores que nunca perderam em qualquer tipo de luta, principalmente porque a gente luta muito. Então é difícil você ter 100, 200, 300 lutas, às vezes até mais, e nunca ter perdido. E o Ivan Gomes nunca perdeu. A autora do livro é a Cléa Cordeiro Rodrigues, que é a viúva do Ivan Gomes, né? E ela fez um livro com muito amor, é um livro muito bonito. Ela relata no livro que eles começaram a pensar nesse livro ainda na década de 70, então o Ivan Gomes diretamente também tem participação aqui. É um livro assim emocionante, tá? Por conta disso, desse apelo familiar, né? Dessa ligação afetiva entre a autora e o Ivan Gomes. Então, diferente de outros livros de luta, de outras biografias de luta, melhor dizendo, não foi escrita por um fã somente. Essa aqui foi escrita por uma fã e que também foi a esposa dele. Então, é um livro, além de tudo, bem emocionante. Falando aqui do livro em si, como vocês podem ver, ele tem um formato diferente, tá? Um formato mais horizontal. É um livro muito bonito, muito bem acabado. Um projeto editorial fantástico, tá? A equipe toda tá de parabéns. No final eu vou ler o nome das pessoas, tá? É um papel crochê muito bom, muito bom de passar. A iconografia é fantástica, tá? As fotos são muitas fotos, tá? É um livro principalmente de fotos e um livro iconográfico. O projeto editorial, o projeto gráfico é do Mário Miranda, né? E a preparação, pesquisa e texto da Cléa Cordeiro, e as fotografias são do próprio acervo pessoal. Tá, então assim, é muita foto, realmente é uma das coisas mais bacanas que tem para quem é artista, para quem é atleta, é essa importância de você guardar tudo sobre aquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem uma vida além dela, digamos assim, né? Ela vai viver muito tempo na memória daquelas outras pessoas. E como bibliotecário, eu reconheço muito essa importância. Infelizmente, nem todos os atletas, nem todos os artistas têm essa preocupação, mas tenham essa preocupação, certo? Se você é um atleta de jiu-jitsu, tá aí treinando, competindo, vencendo, começa a organizar o seu acervo, né? Começa a registrar, guardar foto, medalha e dizer lá, ó, essa medalha ganhei tal campeonato, porque ao longo do tempo, daqui a 40, 50 anos, você não lembra mais. E aí, quando você for contar a sua história, você vai precisar disso. Então, já começa a pensar em fazer isso, certo? Bom, voltando ao livro,
É um livro para a gente ter em casa, tá? É um livro que a gente tem que ter em casa, deixar guardado, mostrar para as pessoas, ó, esse livro aqui é muito bonito, dá uma olhada, vê aí as fotos, tá? O Ivan Gomes realmente tinha essa preocupação, pelo que eu estou vendo, ou a própria Cléa, né? Porque é uma iconografia muito rica. No final do livro, ele começa a falar dos golpes, né? Os principais golpes. Olha que legal. Aqui são fotos do Ivan Gomes aplicando uma kimura, tá? E são várias fotos dele aplicando kimura. Outras, ó. Em outros adversários, né? O Ivan Gomes lutou muito. Então tem várias fotos dele só aplicando kimura. E depois, ó, eu tô passando, mas é tudo foto dele aplicando kimura. Aí depois, mata-leão. Isso pra gente que treina é até legal, porque a gente vê a técnica dele, né? A gente vê como ele fazia essas finalizações, e a partir disso a gente tem ideia da técnica e da pressão que ele aplicava. Ó, o Ivan Gomes fazendo a famosa raspagem balão. Tem muitas fotos disso aqui também. Olha só. E é o Ivan Gomes aplicando o Kataguruma. São várias fotos também. É impressionante porque a gente está falando aqui de lutas realizadas a partir da década de 60, né? Então lutas da década de 60, 70, e tem um rico acervo iconográfico dessas lutas. Pouquíssimos atletas têm isso, né? Pouquíssimos atletas têm isso, tá? O livro, vou ler aqui o sumário para vocês. O livro, ele tem o sumário organizado por rounds, né? Eu achei muito legal essa ideia. Então, round 1, de menino valente a lutador, contando a história do início dele, né? Round 2, TV Ring Torre Recife. O Ring Torre era um evento que tinha em Recife de luta, e eu já falei sobre ele quando eu falei da trajetória do jiu-jitsu em Pernambuco, que é o livro do professor Gesiel Andrade, já tem aí um vídeo também no canal. Tá? Depois o Ivan, o Carson, as lutas do Ivan, os principais golpes, né, que é o que eu mostrei para vocês, o Ivan e a academia dele, a participação do público, a vida dele e o resgate, né, da lenda, que esse livro faz parte desse resgate, né, da importância do Ivan Gomes. Aqui é o Ivan Gomes lutando com o Carson, né, o Carson Grace. Eles só fizeram uma luta, a luta foi empate, mas as fotos aqui mostram que pelo menos durante algum momento da luta houve um claro domínio do Ivan Gomes, né? E depois eles ficaram muito amigos. O Ivan Gomes foi treinar com o Carson e com o Hélio Gracie lá no Rio, e as pessoas, né, queriam fazer uma luta do Ivan Gomes contra o Carson, e o Ivan Gomes negou a luta, né, com muita honra, como um bom paraibano, né? Ele se negou a lutar com o Carson por dinheiro, pois ele, a partir daquele momento, era amigo do Carson. Aqui já é o Ivan Gomes com sua academia. Eu até conheci uma pessoa que treinou com o Ivan Gomes na década de 80, né, em Campina Grande. Então é isso. O Ivan Gomes, o livro é isso, né? Um livro muito bonito, tá? Então tenham este livro. Não sei se ainda está à venda. O livro é de uma qualidade tão grande que com certeza não foram feitos muitos exemplares, tá? Então quem ainda quiser o livro, busque lá no Instagram da professora Cléa Cordeiro. Falando agora um pouco do Ivan Gomes. O Ivan Gomes, ele nasceu em 1940 na cidade de Campina Grande, né? E cresceu lá, a cidade do interior daqui da Paraíba, mas é uma cidade grande, né? Um comércio muito forte. Então, Campina Grande não é uma cidade isolada, né? Pelo contrário, ela faz parte, né, uma das maiores cidades aqui do Nordeste. Então, quem consegue uma projeção em Campina Grande acaba também se projetando para as outras cidades, né? E foi o que aconteceu com o Ivan Gomes. Quando ele começou a lutar, ele ganhou fama rápido, porque realmente ele vencia as lutas com uma brutalidade, uma velocidade, assim, era muito superior aos adversários.
E a gente sabe que no mundo da luta acontece isso, né? O cara começa a aparecer, aí alguém chega, ó, vou trazer não sei quem para lutar contigo. Aí traz esse fulaninho, o fulaninho apanha, aí traz outro, aí traz outro. E aí a fama do Ivan Gomes foi bater em Recife e ele foi para lá lutar o evento do Ring Torre, né? Que era lutas transmitidas pela TV. Chegou em Recife, começou a ganhar de todo mundo, começou a bater em todo mundo. E a fama dele só foi aumentando, né? Até que chegou o momento que ele foi lutar com o Carlson Gracie, né? Que era o seu adversário mais famoso até o momento. Carlson Gracie, um lutador já de projeção nacional, né? Já famoso, já foi depois da luta do Carlson Gracie com o Valdemar Santana, que também lutou várias vezes com o Ivan Gomes, e que o Ivan Gomes ganhou várias vezes também do Valdemar Santana, né? Nunca perdeu. E ganhou várias vezes, empataram, lutou muitas, ganhou muitas e empatou algumas contra o Valdemar. E depois foi somente uma luta com o Carlson, como eu já falei. E aí chegou um momento que não tinha adversário para o Ivan Gomes aqui no Brasil. A verdade é essa, né? Não tinha adversário para Ivan Gomes, até porque naquela época o Vale Tudo, né? A gente não chamava ainda de MMA, o Vale Tudo já não tinha tanta força. Então o Ivan Gomes era muito superior a todos os adversários que tinha aqui. Aconteceu que ele foi lutar no Suriname, na época ainda uma colônia, não sei se o termo certo é esse, mas seria uma colônia holandesa ainda na época. Então era como se ele estivesse lutando na Holanda, lutou contra holandeses e pessoas de outros países lá. Bateu em todo mundo também, até que ele foi lutar no Japão. Né? Ele foi lutar no Japão, passou uma temporada lá no Japão, fez mais de 80 lutas no Japão, ganhou quase todas e acho que ele não ganhou, ele empatou. E também é um ídolo lá, né? É um item, tem aqui no livro dele foto dele dando autógrafo com criancinhas, cartazes. É fantástico. O povo japonês gosta muito de luta, né? E gosta muito dos brasileiros. E o Ivan Gomes foi lá nos representar e também é ídolo lá. E aí depois desse período ele volta pro Brasil e vai curtir a vida, dar aula para criança, montar uma academia, né? E ter essa preocupação aí com as lutas. Uma coisa muito importante que eu não sabia, mas que fala aqui no livro, é da formação do Ivan Gomes. O Ivan Gomes, ele morava, não morava na cidade de Campina Grande, né? Morava um pouco afastado. Então, depois de um tempo, ele foi morar na cidade mesmo. Quando chegou na cidade, ele começou a se interessar por luta. E aí diz aqui que ele começou a lutar boxe na academia do professor Tatá. Começou a treinar boxe lá. Depois ele começou a lutar a luta livre. E sempre procurando novas lutas, né? Começou a treinar luta livre, mas não diz com que professor ele começou a lutar aqui, o início, né? Até que ele começou a lutar na academia do professor Biúcio Osmar, onde treinou judô, e na academia também de Agatângelo Braga, onde eu creio que ele tenha lutado judô, luta livre, né? E outra pessoa que exerceu influência importante sobre Ivan foi José Maria Freire, né? José Maria Freire era aluno de Nilo Veloso, e o Nilo Veloso, por sua vez, fora aluna de George Gracie, né? O George Gracie era um Gracie peregrino, digamos assim, né? Dos filhos do Gastão Gracie, o mais velho era o Carlos, e o Carlos ele ficou sendo responsável pelo George e pelo Hélio, que eram os mais novos. Só que o George, quando começou a lutar, fazer lutas de MMA, viajar, ele em algum momento se desgarrou do Carlos. E o George ele tem uma importância muito grande no jiu-jitsu brasileiro, porque ele interiorizou o jiu-jitsu. Então quem levou o jiu-jitsu para o interior de São Paulo foi George, para o interior de Minas, George Gracie. George Gracie em algum momento começou a dar aula em Recife. E eu acredito que o Nino Veloso treinou com o George Gracie em Recife, mas eu ainda preciso pesquisar melhor isso. Tá? No Trajetória do Jiu-Jitsu Pernambuco fala dessa passagem, né, do George Gracie por Pernambuco, né? E aí o que é que a gente aprende disso? Que o Ivan Gomes, de certa forma, também tem a linhagem Gracie. Então isso aí reforça a importância da família Gracie no desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. A família Gracie, ela tem essa importância gigantesca, né? Uma capilaridade, além de tudo, especialmente por conta do George Gracie, né? Que saiu passando pelo Brasil e ensinando o jiu-jitsu. Tá? Então,
Espero que tenham gostado. Fica aí a dica de leitura. Ivan Gomes, a história do lutador imbatível. Valeu.